Estamos de volta. Agora no Ponto Entrevista vamos conhecer as curiosidades e os bastidores sobre o mundo do teatro. Conta pra gente, Alice. Olá, seja bem-vindo. Está começando o Ponto Cultural Entrevista. Hoje nós estamos recebendo o professor de teatro Cláudio Calvo e a atriz Andréia Barros. Olá, gente, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada. Uma honra. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre teatro. Legal. Quero começar perguntando para vocês quando vocês começaram a se interessar pelo teatro e quando entraram de vez nesse meio. Se puder começar, Andréia. Eu me interessei pelo teatro, eu tinha ainda na fase de estudante, ainda no ensino médio, né? Eu estudava numa escola onde tinha aula de teatro, né? Que eu acho fundamental isso. E eu tinha um problema muito sério de timidez, né? Eu era muito tímida, eu ia mal na escola pela minha timidez. E uma vez a minha professora de matemática, que Deus a tenha, ela falou para minha mãe que por que eu não me colocava no teatro, né? Porque eu tinha medo até de perguntar na sala de aula. E aí a minha mãe resistiu um pouco, né? Mas aí ela acabou me colocando e eu me encontrei. Se apaixonou? Me apaixonei e aí eu quis fazer artes cênicas. Mas naquela época minha mãe não deixou em função, né, da fama que tem, né, atriz, né? Sim. Tinha que ir para São Paulo. Aí eu acabei fazendo jornalismo, né? Fiz um curso de comunicação social, mas sempre, né? E daí depois eu acabei casando com um diretor de teatro. E aí juntou a fome com a vontade de comer e aí tá 35 anos juntos fazendo teatro. Que legal, que história bonita. E você, Cláudio? Eu comecei a me interessar porque eu tinha uns 15, 16 anos. Eu estava também ensino médio e tal. E foi assim de uma forma súbita, de uma hora para outra. Vendo uma cena na TV, no momento que eu estava esperando, acho que um amigo passar para a gente estudar, fazer um curso, alguma coisa assim, eu estava meio relaxado ali, sem pensar em nada. De repente eu vi uma cena e eu pensei, eu faria diferente se eu estivesse ali. E aí eu comecei a pensar em estar dentro dessa cena e de repente essa ideia surgiu assim, subitamente. Nessa época eu comecei a gostar muito assim e eu queria fazer um curso, eu achei um jeito de fazer um curso em São Paulo. E eu era menor de idade ainda, eu comecei a fazer esse curso, pedi autorização para os pais para ir para São Paulo, comecei a fazer um curso com um diretor famoso lá tal. Só que era muito difícil eu manter essa rotina, porque eu estava estudando para vestibular, então tinha, além da questão dos gastos, a despesa disso, né, a questão do tempo mesmo, e não consegui concluir o curso, mas eu pensei, um dia eu vou voltar, e deixei esse projeto na gaveta. Me formei, trabalhei em São Paulo, numa área completamente diferente dessa, eu era analista de sistemas. Olha só. Durante mais de 10 anos eu trabalhei nessa área e de alguma forma tentando sempre achar o momento que eu ia fazer a virada. Num dia, não sei, aconteceu tudo diferente nesse dia na minha vida, eu sofri um acidente e o meu carro capotou. Nossa. E eu não sei como que eu não morri naquele dia. Naquele dia eu saí, todos os motoristas pararam de caminhão, me ajudaram. Quando eles viram como é que o carro estava, ninguém acreditou que era eu que estava ali. E eu tive que ficar esperando chegar atendimento, enfim. Aí quando eu fiquei parado pensando, por que eu não morri? Né? Acho que eu ainda devo ter alguma coisa para fazer. Fiquei, na hora ali, passou um filme na cabeça, né? Enfim. E daí eu fui atendido. Quando eu cheguei aqui na cidade, isso foi na Dutra, quando eu cheguei na cidade tinha uma faixa de um curso de teatro que ia começar. Naquela semana. E foi a partir dali que eu entrei nesse curso, no mesmo dia. E daí nunca mais eu parei de fazer. Olha só. Com o tempo eu fui conciliando as duas profissões, até que depois eu migrei totalmente para a área de teatro e depois para a educação. Olha só, você encontrou como um propósito mesmo de vida. Falei, alguma coisa devo ter que fazer ainda, então vou tentar achar, né? Agora o meio de fazer aquilo que eu sempre queria. E foi assim que eu consegui achar um jeito. E coincidentemente ou não, essa faixa abriu os caminhos para mim. Olha e daí só. eu comecei a fazer o curso na mesma semana, alguns dias depois, e nunca mais parei.
Bonita história também. Então, quero perguntar pra vocês o que é o teatro pra vocês. Eu já vi que tem muito significado, né? Mas o que ele simboliza pra vocês? Para mim, o teatro é vida, né? Eu sinto, eu acho primeiro, como ele é muito desafiante, né? O teatro, ele cada dia é diferente, né? Cada dia ele dá um desafio para você, seja com aluno, seja dando aula, seja como diretor, seja como técnico, seja como ator. Você está sempre se desafiando. E como você está sempre se desafiando, você vai junto com o teatro, porque o teatro você precisa estar vivo, presente, né? Então, como você precisa estar vivo, presente, você se sente nessa vida, sabe? Nesse fluxo desse presente. Então, ele tem essa importância para mim, né? Além de toda a questão da importância social, né? Que eu acho fundamental, a questão de transformar uma pessoa, de transformar uma sociedade, né? Todas as possibilidades que a arte, né? Possui, né? Que ela tem essa potência, né? Então, eu penso assim, né? Com certeza. É muita coisa, né? O teatro, ele representa pra gente quase que um mergulho no desconhecido. E esse desconhecido é da gente próprio. A gente vai cada vez mais se descobrindo. É um momento de se perceber, descobrir coisas sobre a gente mesmo que a gente não tem a menor ideia. E nesse exercício, nesse embate, desse desafio de a todo momento você superar uma coisa, não tem uma fórmula. Sim. O que deu certo aqui não garante nada no outro trabalho. A gente praticamente começa do zero, leva no máximo a experiência, as sensações, os erros que a gente cometeu, tentar não repeti-los. E no máximo é isso. E tudo de novo vai acontecer. E nessa nova experiência, muita novidade vem, né, sobre a gente mesmo. A gente não é a mesma pessoa sempre. Então essas próprias transformações que vão ocorrendo vão ajudando a gente a melhorar, de repente, uma relação humana, vai melhorando o nosso trabalho cênico. E também ficar, não só esse mergulho interno, mas a gente ficar muito em sintonia com o mundo à nossa volta. Eu acho que o teatro traz essa percepção de mundo que faz com que a gente possa perceber coisas que normalmente passariam batido. Normalmente a gente não perceberia, ou se passasse por a gente não teria a oportunidade de achar um significado legal para isso. Então torna a gente mais sensível nesse aspecto, mais observador, e a gente passa a olhar para tudo e achar que tudo que está à nossa volta pode ser interessante. A gente tem ali uma fonte de descobrir, conhecer coisas no universo que eu desconheço. Pode estar ali, então o teatro tem esse duplo, né? O conhecer interno e o conhecer do mundo à nossa volta. Tem eu estou tentando lembrar aqui, o Cláudio falando, eu estou tentando lembrar o nome desse ator, era um ator italiano do início do século XX. Eu lembro que o sobrenome dele era Salvati. Ele falava que ele gostaria de ter tido 100 anos, que ele gostaria que ele vivesse 100 anos. 50 para aprender e 50 para colocar em prática o que ele estaria aprendendo no teatro, sabe? Muito interessante isso, porque cada dia é um dia, né? Cada dia, não tem uma rotina. Exatamente. No teatro você pode passar 50 anos fazendo, não vai ter um dia que você fala, agora peguei o jeito, agora é só seguir esse jeitinho aqui e acabou. Não tem essa monotonia, essa rotina. Cada hora é uma novidade. Perfeito. A arte, no geral, ela traz pra gente, né, essa possibilidade de um novo olhar para todas as coisas. Sim. É verdade. Então eu quero perguntar para vocês o que é fundamental que se tenha em uma boa peça? O que vocês consideram, assim, indispensável? Olha, eu acho que a primeira coisa que tem que ter numa boa peça é ator. Vamos atores. Grotowski falava, o grande encenador Grotowski falava que você faz teatro sem nada. Você faz sem luz, sem cenário, sem figurino, sem diretor, sem som. Você faz sem nada, mas sem ator é impossível. Então você tem que ter um bom trabalho de ator que eu falo, ator, atriz, né?
Porque o próprio ator, ele preenche tudo isso, né? Ele preenche o cenário, o figurino, a sonoplastia, entendeu? Então, ele sendo um bom ator, sendo uma boa atriz e tendo uma boa história para contar, né? Eu acho que o teatro é isso, ele é o fundamental, entendeu? Que é a prática do ator, é o ator que faz o teatro. Perfeito. E você, Cláudia? Basicamente, acho que esses elementos são essenciais numa peça. Não dá para abrir mão de ter uma boa história, uma história cativante, uma história que faça a gente pensar um pouco, né? Pode ser simples, mas não precisa ser uma história, vamos dizer, grande. Não é o tamanho, mas é a qualidade dela, tá? E os atores. Então, o ator, ele é aquele que é capaz de transformar, de repente, uma história ruim em interessante. Ele tem esse dom, ele tem esse poder. Se ele for um ator intenso, ele está vivendo aquilo, aquela história até pode ser meio simples demais, mas vai ganhar um sentido completamente diferente com o que ele traz dele para fora, né? Essa profundidade que ele consegue chegar. E eu sempre, até como diretor, sempre preocupado o que um espetáculo tem que ter, né? Além de história, além de atores, eu acho eu tento sempre pensar o que traz um público para um espetáculo, o que o público quer, o que o público está querendo encontrar ali. Então eu sempre imagino que o público vai, mesmo inconsciente, tá indo atrás de alguma emoção, alguma coisa que te tire do normal, que te tire um pouquinho daquela realidade que a gente está acostumado no dia a dia, que me leve, me embarque, faça a minha imaginação, ativar a minha imaginação e me levar para algum lugar diferente naquele tempo da peça. Então acho que é isso, né? Com poucos elementos, o Antunes falava muitas vezes que ele treinava os atores dele para que eles pudessem tocar a plateia num saguão de qualquer lugar com a luz ambiente. E é ali, ó, sou eu e você. E sem que eu apetrechos. consiga, se você conseguir chegar nisso, então, de fato, nós temos atores prontos para qualquer espetáculo. Perfeito, com certeza. A gente abriu no nosso Instagram uma enquete, uma caixinha de perguntas pra galera enviar pra gente perguntas, dúvidas, né, que tem sobre o teatro, sobre a arte de atuar. Então vou pedir pra vocês responderem, por favor, as perguntas que vai aparecer na tela. Então a Lindsay perguntou: com que idade pode começar e para quem é recomendado fazer teatro? Olha, com que idade, né? Hoje eu estava vendo um vídeo da atriz Vera Holtz, a grande Vera Holtz, e ela falou uma coisa muito interessante. Não existe artista iniciante, não existe ator iniciante, porque a arte está dentro de você. E quando ela está dentro de você, em algum momento ela vai florescer, né? Então, às vezes você pode pegar um ator criança, né? Uma atriz criança, um adolescente, né? Temos muitos exemplos disso, né? Shirley Temple, que o diga, né? Tantas, né? Aqui, Oscarito começou com 10 anos de idade, né? Como palhaço. Então, quer dizer, aliás, o circo, né? Os atores circenses começam de família, né? A família vai passando, avô, pai, neto, né? Então, quer dizer, agora, o que você quer do teatro? É isso que, se você quer continuar na arte, se você quer ter um caminho na arte, né? É isso que é mais importante. Entendeu? Não importa a idade que você vai começar. Deixa a arte te florar, né? Deixa a arte sair de você, ou seja, te contaminar o outro, né? E você trabalhar nisso, né? Seguir o seu caminho nisso, né? Porque é isso que você quer, então corra atrás, vá atrás, entendeu? Sim. Acho que era essa a pergunta, né? Isso mesmo. Então a próxima pergunta é para o Cláudio. Como funciona o beijo técnico? Pergunta difícil essa, hein? O beijo técnico, eu acho que ele aparece mais em televisão e cinema do que propriamente em teatro, né? Porque a linguagem do teatro, ela é mais baseada em palavras e tem outro tipo de linguagem, vamos dizer assim.
Eu nunca fiz nenhuma cena com beijo técnico, mas em curso que eu fiz em televisão, eu fiz alguns cursos em TV, a instrução que a gente recebia dos diretores era que quando tivesse uma cena com beijo técnico, que ficasse a critério dos atores. Eles vão combinar se vão, de fato, fazer o beijo para ficar mais convincente ou acharem um jeito de fazerem um beijo que não fosse real, mas que também fosse convincente. Então não há uma norma, cada um combina com o seu parceiro de cena, com a sua parceira de cena, como fazer, e aí eles fazem alguns ensaios, e aí para o diretor o que importa para ele é a estética que vai para a gravação. Se ficou bom, se não ficou bom, mas não tem uma regra em cima disso, não. Perfeito, então vamos ver a próxima pergunta. Léo Simplício perguntou: como que é a preparação dos atores antes de uma peça teatral? Então, quando você vai montar uma peça, não existe uma regra, entendeu? Não existe uma norma, sabe? Por quê? Porque o teatro é, como o Cláudio falou, ele dá muitas possibilidades, né? Agora, o que precisa ter para a montagem de uma peça é principalmente a aptidão do ator, ou seja, o ator está pronto, está treinado, né? E isso quer dizer, ele está ali presente, vivo, né? Então, para isso, ele tem uma série de treinamentos, jogos teatrais, né? Trabalho de concentração, de atenção, de improviso, né? Então, são várias coisas, né, que se começa. E quando começa a trabalhar uma obra escrita, também precisa toda a questão do estudo, da pesquisa. Quando aconteceu essa obra? Quando ela foi escrita? Como que era o país, o autor naquela época? O que ele estava vivendo, né? E como que a gente pode trazer para cá agora? Hoje, 2023, século 21, como é que a gente vai montar Shakespeare hoje? Entendeu? O que Shakespeare hoje pode falar hoje para nós atores e para o público, né? Então, isso aí é pesquisar, estudar, entendeu? Quantas coisas, né, pode... E sempre Shakespeare está atualizado, né? Ele sempre é revisitado, cada diretor, cada encenador trabalha de uma forma e ele sempre está atual. Perfeito. Vamos ver então a próxima pergunta. Decorar falas e o que fazer se der branco na hora? A gente estava conversando um pouco, né, sobre isso. O decorar é bem relativo no teatro, né? Tem um texto, ele precisa ser assimilado. Mas vamos tentar aqui ser mais assim, expandir um pouquinho o conceito de decorar, porque antes tem a ideia do compreender. Eu preciso compreender o texto. São várias etapas até chegar no ponto em que o texto fica entronizado, ele está já dentro da pessoa, mas não foi uma coisa forçada, não é uma coisa que eu vou chegar lá, enfiar a cara no texto e ficar decorando as falas diretamente. O processo da televisão ele é diferente do teatro, né? Na televisão eles não têm muita chance de estudar um texto e ter esse processo que o teatro permite para a gente se envolvendo aos poucos, etapa por etapa. Na televisão ele pega o capítulo hoje, no final das gravações, amanhã tem que chegar com o texto decorado. Então, nesse caso, não tem muito como escapar. Certo. Mas no teatro, para ganhar esse peso, né? Ganhar essa verdade, é importante que a pessoa ela tenha esse processo de assimilar. Muita leitura, muita análise, releituras. Eu acho que um treino que é muito importante é a verbalização. O falar o texto em voz alta em casa, nem que seja sozinho, e não só do seu personagem, mas dos outros também, porque ao falar você está ativando a memória corporal, não só a memória que a gente costuma usar no dia a dia, né? Então são recursos que a gente precisa para repetição, né? E o teatro é uma arte baseada na repetição, repetir, fazer cenas muitas vezes, e é um processo de repetição. Quanto mais repetições, mais esse processo vai ficando interno. Legal. Vamos ver a próxima pergunta.
Eduardo Campos pergunta: é muito difícil decorar o texto? Quais são as técnicas? Então, essa pergunta também a gente já respondeu, né? É uma preocupação que a galera tem. Vamos ver a próxima. Duda Souza pergunta: qual a importância da improvisação na atuação e como os atores praticam? A improvisação é muito importante no teatro, né? Mesmo porque quando você está em cena, tudo pode acontecer, qualquer coisa, inclusive acidentes, né? Já vi, uma vez eu estava assistindo um espetáculo e uma atriz quebrou uma perna em cena. Nossa! Foi verdade isso. E a gente só ficou sabendo quando terminou a peça, né? Então, quer dizer, acontece muita coisa. E o que aconteceu? Um ator que estava ali, que entrou no lugar dela, né? E aí a gente achava estranho porque ele falava assim: o que eu tenho que falar mesmo agora? Ele falava para outra atriz. Ou seja, a partir de um momento que ele começou a improvisar, ninguém percebeu que ele não sabia o texto. Que legal. Entendeu? Ele simplesmente substituiu aquela atriz. Bacana. É trazer como verdade mesmo aquilo, né? Com certeza. Exatamente. Então, o improviso, ele faz parte do treinamento do ator, né? Eu, pelo menos, trabalho muito com meus alunos a questão do improviso, né? Da criação de cena. Pega um tema, uma imagem, uma música, um poema e improvisar, criar uma cena em cima daquilo, um objeto, né? Um objeto pode... Então, eu acho que é fundamental e é uma coisa de... Quando você tem o branco, né? Que todo mundo fala, é quando tem o branco. Se você tiver a relação com o seu parceiro de cena, isso já é uma grande coisa, porque essa relação contribui demais com o improviso, né? Perfeito. Vamos ver mais uma pergunta, então, que mandaram pra gente. Como controlar a vontade de rir? Como faz para não rir? Essa é difícil, né? Não tem um jeito único. Não tem um caminho que seja siga isso, faça isso e a gente consegue controlar. Mas na hora de um ensaio, quando a gente está ensaiando, alguns diretores procuram, quando é comédia, né, que surge uma situação cômica, de tanto a gente ensaiar, a gente se acostuma e não ri mais. Mas pode acontecer o improviso ou na hora a gente perder o controle. No caso de uma comédia, até encaixa. Você consegue aproveitar o riso, incorporar na peça, enfim, achar uma saída ali. Quando a peça é um drama ou é uma tragédia, aí é difícil. Porque aí você tem que realmente partir para o improviso. Sendo parceiro da outra pessoa, procurando de alguma forma pensar alguma coisa que aponte um caminho para a cena que a pessoa consiga restabelecer seu controle, né? E se tem alguma coisa que a gente pode fazer na hora, enfim, a pessoa que está rindo, ela respirar um pouco, tentar puxar um ar ali, tentar sentar um pouco, mas não tem muito jeito. Deixar acontecer e achar um jeito de se controlar sozinho. Não tem uma fórmula para isso. Perfeito. É a questão do improviso mesmo, né? Vamos ver mais uma. A última. Uma história de bastidores inusitada, pra gente finalizar a nossa entrevista. O Cláudio que tem uma boa, né, Cláudio? Então, os bastidores é aquilo, né? Acontece de tudo. A gente tenta, de alguma maneira, nos bastidores ali, ter tudo sob controle, porque isso te dá segurança, né? Com certeza. E deixar o espetáculo, vamos dizer, dentro do nosso controle ali, né? Nos bastidores, teve uma vez que aconteceu, eu tinha uma peça com eu e mais um ator, e esse ator começava a peça e eu ficava no camarim. E a gente foi para uma cidade pequena, um teatro pequeno, enfim. E tinha uma porta que dava para a rua. E o espetáculo tinha começado, eu estava ali concentrado, ouvindo todas as falas dele para saber a minha hora de entrar. E de repente alguém começa a bater na porta e eu estava preocupado com o barulho, né? E o barulho, eu não sabia se eu escutava o ator para saber que hora que eu entrava ou
E de repente a pessoa abriu e entrou, a porta estava aberta. E entrou e queria falar com alguém lá do teatro. E eu não sabia mais o que eu fazia, se eu atendia a pessoa ou eu entrava em cena. Eu já sabia se eu já estava atrasado para entrar em cena. Eu tentei tirar, enfim. Aí foi o tempo de eu conseguir fazer a pessoa ficar pro lado de fora, fechar a porta e entrar em cena. E no momento que eu entrei em cena, eu pensei, e agora, né? Isso já era concentração. Agora vamos tentar pegar o espetáculo nos trancos aqui, mas foi bem difícil. Não foi uma coisa fácil, não recomendo isso para ninguém. E depois que a peça acabou, a pessoa que era responsável pelo teatro, ela veio pedir desculpa porque tinha deixado a porta aberta, enfim, né? Mas a gente entende que pode acontecer, mas foi um aperto ali. Não foi fácil. São coisas que acontecem, qualquer coisa a gente improvisa, né? Sim, vamos tentar resolver, o espetáculo não pode parar. Com certeza. Né? Gente, quero agradecer muito a participação de vocês. Foi muito legal a nossa conversa. Espero recebê-los novamente. Obrigada. Eu que agradeço, a gente que agradece. Muito obrigado. Pessoal, o Ponto Cultural Entrevista chegou ao fim, mas você pode acessá-lo novamente no nosso canal do YouTube, em TV Câmara Jacareí. Obrigada e até a próxima. Que entrevista sensacional! Obrigado, Cláudia e André, por compartilhar as curiosidades sobre o teatro. Galera, nosso programa chegou ao fim, mas você pode assistir novamente esse episódio no nosso canal do YouTube, TV Câmara Jacareí. Aproveitem também e se inscrevam lá. Fiquem bem e até mais!